Hoje vocês vão ver como eu desenvolvo um controlador web utilizando o TypeScript, o Node e TDD. E aí galera, beleza? Como vocês sabem, eu estou desenvolvendo aquela aplicaçãozinha que é uma espécie de notepad para nuvem. Eu já mostrei alguns trechos de código aqui para vocês. Em particular, eu mostrei como eu estou querendo fazer a autenticação. E agora eu queria mostrar para vocês uma seção aqui de implementação. Eu vou implementar o controlador do sign-in, que é o nosso login mesmo. Então dá uma olhada. Bom, então opa, antes de começar a sessão de programação aqui, eu estou vindo do futuro, do vídeo de quinta-feira, para dizer o seguinte: nessa sessão de programação, eu vou fazer uns Ctrl+C, Ctrl+V aí, que você pode ficar meio assustado, porque vai criar duplicação no código, mas no vídeo de quinta, que eu vou gravar agora, eu vou explicar quando eliminar a duplicação. Então assiste esse vídeo inteiro e eu te espero no vídeo de quinta. Bom, então esse daqui é o meu controller, tá? Eu já implementei uma parte desse controller, que é, por exemplo, o Happy Path, né? Que é quando tudo acontece da maneira ok, né? Então ele tenta fazer o sign-in, tá? Ele usa o sign-in use case. Então o use case vai tentar fazer a autenticação. É bem simples, né? Esse sign-in use case. Deixa eu mostrar para vocês. Ele está aqui, ó. Ele simplesmente pega, né, o serviço de autenticação e tenta fazer a autenticação, passando o e-mail e a senha. Certo? E ele retorna o resultado dessa autenticação, que pode ser user not found error, se ele não achar o usuário. Pode ser wrong password error, né, se a senha estiver errada, né, se as credenciais estiverem erradas. Ou pode ser um authentication result. O authentication result é quando a coisa vai bem, quando dá certo, né, bate a senha e o usuário. E aí, basicamente, ele vai retornar um token e o ID do usuário. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui no nosso controlador. Ele simplesmente está chamando o caso de uso. E se a resposta for right, né, quer dizer, se ela for ok, ele retorna ok. Esse ok aqui, né, é um helper que eu fiz aqui, HTTP, que ele retorna o 200, certo? O status code 200 com os dados no body. Tá? Então esses dados, no caso, vão ser o token e o ID do usuário. Tá? Só que existem outros casos aqui, certo? Então pode ser que a request, por exemplo, venha sem o usuário, ou sem a senha, ou sem os dois, certo? Então a gente precisa fazer testes para isso. Como eu estou utilizando o TDD, eu vou fazer os testes primeiro e depois vou fazer o código. Tá? Então, se vocês olharem aqui no meu teste desse controlador, até agora só tem o teste, né, do Happy Path aqui, que é quando ele tem que retornar 200 se as credenciais estão ok, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro caso de teste, certo? Eu vou copiar esse daqui, tá? Eu vou copiar esse primeiro caso de teste aqui, que vai ter muita coisa que vai ser igual, certo? Então, should return aqui, deixa eu ver aqui, na verdade, o que acontece? No meu sign-up, eu já tenho esse caso aqui, que é quando não vem o usuário e ou o e-mail, certo? Está aqui nos meus controladores, o sign-up, eu já tenho esse código aqui, certo? Então, se não vem o e-mail ou a senha, ele já retorna um bad request, certo? Então, esse bad request está aqui no nosso HTTP helper, ele tem o retorno 400, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer aqui embaixo no nosso sign-in, certo? No controlador do sign-in. Então, ele tem que retornar, na verdade, aqui vai ser 400, né? Se, vamos ver aqui, if there are missing, vamos colocar assim, vamos fazer um para faltando o e-mail e outro para faltando a senha, certo? If, vou colocar aqui, user, if email is missing, certo? Então tem que retornar 400. If email is missing in the request, certo? Se no request está faltando o e-mail. Bom, então vou fazer um request sem o e-mail, certo? Vou chamar esse aqui de invalid. Vamos fazer assim, vamos colocar assim, ó, sign in request without e-mail. Tá? Só para o nome ficar aqui
explicativo, né? Então vai ser sem o e-mail, certo? Nós vamos arrancar o e-mail daqui, só vou passar a senha. E aqui nós vamos fazer o handle do controlador passando esse sign in request without email, tá? Então o status code aqui o retorno tem que ser 400, certo? E aqui eu não botei nem o ID nem o access token, tá? Vamos apagar isso daqui. E na verdade o meu body aqui, o retorno dele não vai ser um authentication result, certo? Vai ser um missing param error, certo? Que vai faltar um parâmetro. Vamos colocar aqui, ó, missing param error. E aqui, ó, a gente vai colocar esse cara aqui, certo? O resultado, o que ele tá achando ruim isso aqui? Tá achando ruim que a gente não tá testando isso daqui, né? Então o status code vai ser 400 e o nosso out result aqui, né, vai ser daquele tipo lá. Tá? Vamos colocar aqui como error e vamos esperar que esse cara aqui, ó, to be instance of missing param error, tá? E tem mais detalhes aqui no Synapse, no teste do Synapse eu já fiz isso. E aí o que acontece? Aqui embaixo, ó, eu já faço, ó, tá vendo? To be instance of missing param error, e a mensagem tem que ser missing parameter e e-mail, certo? Eu vou copiar isso daqui para lá. Vou colocar aqui. Na verdade, eu vou copiar por cima. Aqui é o nosso out result. Então, na verdade, eu nem preciso desse out result. Eu vou usar só o response.body aqui. Tá? Então, aqui vai ser um erro e a mensagem vai ser missing parameter e-mail, certo? Que aqui a gente está faltando e-mail no request. Então, o que a gente faz quando faz o TDD? A gente constrói o teste, certo? Aí tem que ver ele falhar, né? A gente vai rodar aqui o teste. Ele deve falhar. A gente não tem ainda esse comportamento. Agora a gente vai implementar esse comportamento. Tá? Como eu já tenho esse comportamento lá no controller do Synapse, eu vou copiar, certo? Então ele está aqui no nosso Synapse. Tá vendo? Ele já verifica se no request tem o body, tem o e-mail e se tem a senha, certo? Então eu vou copiar isso daqui, tá? E vou colar lá, certo? No controlador do sign-in, certo? Então isso vai ser feito aqui, né? Na verificação inicial aqui, certo? Então a gente não tem o bad request aqui, eu tenho que importar esse cara. E o nosso missing param error também, eu tenho que importar esse cara, tá? Então aqui eu estou usando aquele path mappings, né? /errors, tá? São os erros dos controladores. Então aqui o nosso teste já deve passar. Tá rodando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já passou, tá? Então ele já está fazendo a checagem do e-mail e já está fazendo a checagem da senha. Então o ideal aqui, o mais correto seria só eu ter implementado, né, se o e-mail estiver faltando, tá? Mas não sejamos tão chatos, né? Então eu já implementei as duas partes, mas eu vou fazer o teste que ficou faltando, certo? Que é quando a senha está faltando. Só para vocês verem como eu trabalho, né? Toda vez que eu implemento eu faço um teste, ele falha. Toda vez que eu implemento alguma funcionalidade, né, que está passando esse teste, eu vou e comito essa mudança. Tá? Então, a gente comita. Isso é uma coisa que eu aprendi lá com o Rodrigo Manguinho, meu amigo, né? Então, primeiro a gente comita o código de produção. Tá? Então, git commit -m aqui vai ser uma fit, né? Verify if request contains email. Tá? Eu vou colocar e-mail and password já, certo? Porque a gente já implementou essa parte. Então ele vai commitar isso daí. Então eu comito primeiro o código de produção, tá? E depois o código de teste.
certo? É só eu fazer o add aqui e mudar a mensagem para em vez de fit, certo? Agora é um teste, certo? Só que na verdade o teste que a gente tem aqui ele só verifica o e-mail, tá? Então eu vou fazer assim, ó, verify if request contains e-mail, certo? Vou commitar esse cara e agora sim eu vou fazer o outro teste, certo? Que na verdade já testa um comportamento que existe lá. O correto seria implementar um de cada vez, mas tudo bem, né? Então, should return 400 if password is missing in the request, certo? Antes disso, eu percebi uma coisa aqui, ó, só para vocês verem realmente como que é, ó. Aqui o que acontece? Está errado, né? Ficou sign in em vez de sign in. Então, vou mudar isso daqui. E agora a parte do refactoring. Sign in, request, without e-mail. Beleza. Então agora eu vou salvar. Eu fiz uma refatoração. Então vou comentar isso daí. Git c refactor fix var variable name. Beleza? Então agora a gente vai fazer o nosso segundo teste aqui dessa sessão, certo? Que é if, agora, desculpa, acho que eu mudei errado aqui, não, tá certo, if password is missing, né? Então aqui agora vai ser o contrário, né? Eu vou ter o meu e-mail, certo? De um usuário válido, mas não vou ter a senha, certo? Então aqui vai mudar, né? A mensagem vai ser missing parameter, que vai ser password, certo? E aí vamos rodar esse teste para ver se está tudo ok. Então às vezes acontece isso, né, pessoal? Às vezes nem sempre eu faço o teste antes, às vezes eu faço o teste depois, tá? Mas a ideia é você nunca deixar de fazer o teste, certo? Então, seja antes, seja depois, é bom que você tenha o teste para verificar aqueles comportamentos que você está implementando. Bom, então beleza, agora está passando o teste. Então a gente vai commitar esse teste aqui, certo? E aí esse teste vai ser bem parecido com o anterior, né? Verify if request contains password dessa vez, certo? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu já tenho um comportamento para quando os dois estão faltando, tanto o e-mail quanto a senha. Então vamos fazer o teste para ele também, certo? Ele vai continuar retornando 400. If password and email are missing in the request. Tá? Então aqui eu vou colocar o password. Desculpa, eu vou apagar esses dois, né? Vou colocar um body vazio aqui, tá? Então aqui nem vou precisar do usuário, nem vou precisar criar o usuário, certo? Que eu vou colocar um body vazio. E aqui vai ser missing parameter email password. Tá? Foi o jeito que eu fiz a mensagem lá de... Vamos ver se esse teste passa. Aí a gente já comita esse terceiro teste, certo? Tá passando, tá bem parecido. Request contains password and email, certo? Beleza. Então aqui vamos comitar esse teste. Opa, deu pau, porque aqui era o git c, né, e não o commit. Aqui ele já faz o add e já commita. Então beleza, né? Vocês estão vendo que a gente anda bem devagarinho, né? Aqui eu já estou checando 3 comportamentos diferentes, né? Então o request sem o e-mail, sem a senha ou sem os dois, tá? E a gente já implementou esse comportamento então no nosso controlador, certo? Tá aqui, certo? Então, beleza. Agora então eu preciso fazer o seguinte, eu preciso implementar o comportamento de quando a senha está errada, certo? Quando ele tenta fazer o sign-in com a senha errada. Então vamos fazer isso. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou copiar, tá? O meu teste aqui do Happy Path, que é quando ele está passando o usuário e a senha corretamente. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar a senha, certo? Porque eu tenho já a senha um usuário válido, né? Usando aqueles builders que eu já mostrei para vocês, né? Então aqui
Estou usando o User Builder, tá vendo? Eu estou construindo um usuário válido, certo? Que tem já a senha e o e-mail que já defini anteriormente. Então aqui o que eu vou fazer? Em vez de colocar validuser.password, eu vou colocar aqui, por exemplo, invalid password, certo? E com isso, então, ele deve retornar, no caso vai ser forbidden, certo? Então 403, certo? Que é o forbidden. Então, a gente volta aqui, certo? E should return 403 if password is incorrect, certo? Vou colocar aqui incorrect password, em vez de colocar invalid password, porque o password está válido, mas ele está incorreto, certo? São coisas diferentes. Então aqui o que vai acontecer? Isso aqui não vai acontecer, certo? Eu não vou ter o resultado, ok, vai ter o resultado 403 aqui, certo? E o nosso erro aqui vai ser wrong password error, tá? Já tem esse erro aqui. Então, vou pegar isso daqui, ó, certo? E vou mudar a instância do erro aqui, que vai estar lá no body, vai ser wrong password error, tá? Deixa eu ver se ele já importa aqui direitinho, certo? Vai ser o wrong password error. E o que vai acontecer aqui? Se a gente rodar esse cara, vai falhar, certo? Porque a gente não tem esse negócio implementado ainda. Então, implementamos o teste. Agora ele deve falhar, certo? Porque não tem esse comportamento. Então vamos voltar aqui no nosso controlador e vamos implementar esse comportamento, tá? Basicamente o que acontece? Eu estou usando aquele padrão do either, certo? Então quando a resposta ela é de erro, ela é left, certo? Então vamos colocar aqui, ó, if. Desculpa, na verdade a gente nem precisa fazer if aqui, né? Porque se for right já retornou ok. Tá? Então eu preciso na verdade checar qual que é o tipo de erro. Agora tá ok. If response, ponto. Aqui, o que acontece? O nosso response, ele pode ser... Ah, tá, porque ele tá como N aqui, né? Isso não é uma coisa muito boa, né? Porque o perform, ele retorna N, né? O perform do use case, certo? Porque aqui a gente está usando um caso de teste, um caso de uso genérico, certo? Mas na verdade, o ideal aqui seria que a gente colocasse o tipo dele como sign-in use case, certo? Porque daí o sign-in use case tem um retorno específico, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso caso de uso. Eu não vou corrigir isso agora, tá? Mas isso é um problema de design, certo? Porque o meu caso de uso está genérico lá e eu não consigo saber então qual que é o tipo de retorno, certo? No caso de uso eu coloquei promise any lá, tá? Mas na verdade vai ser isso daqui, certo? Vai ser user not found error, ou wrong password error, ou authentication result. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, tá? Eu sei que o meu tipo de retorno aqui do response é esse cara, certo? Porque o caso de uso que vai ser rodado aqui vai ser o sign-in use case. Então eu vou definir o tipo dele como isso aqui, certo? Ele está achando ruim aqui porque a gente vai precisar importar essas coisas todas, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente saber exatamente qual que é o tipo aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso daqui, tá? Antes de fazer a implementação, eu vou fazer essa refatoração. Tá? Eu vou commitar ela para depois a gente fazer o que a gente tem que fazer. Então, eu vou deixar o teste lá falhando, certo? Não vou commitar ele e depois a gente volta para fazer isso daqui. Então eu vou fazer o import aqui, certo? Vou importar também o user not found error, o wrong password error e o authentication result. Beleza, então tendo feito essa refatoração, o que eu vou fazer? Eu acho que ele vai achar ruim porque o meu teste está falhando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no teste, tá? Só para ele conseguir fazer o commit, eu vou comentar esse teste, tá? O que ele está achando ruim aqui?
porque tem um import aqui que não está sendo usado, né? Então eu vou apagar isso aqui por enquanto, tá? Eu vou dar um commit só no meu código de produção aqui, certo? Que é o sign in, controlador do sign in. Então git commit -m, tá? Aqui é um refactor, né? Vou colocar aqui define response type, certo? Estou definindo o tipo do response lá, uma refatoração porque não vai mudar o comportamento do código, tá? Então vamos voltar para o nosso teste. Eu vou voltar aqui e vou dar um Ctrl Z aqui, certo? E Ctrl Z aqui. Agora ele descomentou, tá? Então esse teste aqui, vamos rodar de novo. Ele deve estar falhando. Beleza. Agora a gente pode voltar a fazer a implementação. Então aqui no meu sign in, agora fica mais fácil, né? O que eu vou fazer aqui, ó? If response ponto value, tá? É o valor que ele retorna, que pode ser ou aqui um desses dois erros ou authentication result. Como ele chegou aqui, ele é um desses dois erros, certo? Porque se for right, ele entra aqui dentro. Quer dizer, se o tipo for authentication result, ele vai entrar aqui dentro do OK. Então, se o response value, o tipo dele, instance of, né? Se esse cara aqui for do tipo wrong password error, certo? Que pode ser, então aí a gente vai retornar o forbidden, certo? Return forbidden, passando para ele o nosso value, response.value. Tá? Ele vai passar esse erro lá no body, então vai ficar guardado, né, esse erro, certo? Que é o wrong password error. Então beleza, se a gente fizer isso, eu acho que já vai passar o nosso teste. Salvando aqui, como eu estou em watch, ele já roda, tá vendo? Passou. Então a gente pode commitar isso daqui. Então repara, a gente vai implementando incrementalmente as funcionalidades. Fazendo um teste primeiro, depois fazendo a funcionalidade e assim por diante. Então agora a gente pode commitar isso daqui. A gente vai commitar primeiro o nosso código de produção. Né? O que a gente começou? O que a gente implementou aqui é uma fit, certo? É uma feature. Vamos ver aqui, verify, return wrong password error if password is incorrect, certo? Então, beleza, vamos commitar isso daqui, certo? Então, vou usar a mesma mensagem, só que trocar aqui fit para teste. Então, no nosso login, o que a gente tem implementado até agora? Estou verificando se o meu request tem as informações que eu preciso, certo? Depois eu verifico, então, né, tento fazer a autenticação. Se a resposta for OK, né, eu retorno OK. Então ele vai colocar no body lá o token, certo? Que vai ser gerado e vai retornar um 200, certo? É isso mesmo, né? Vamos lá no HTTP. O OK retorna 200, né, no status code. E se a senha for inválida, né, se a senha for incorreta, ele vai retornar forbidden. Então, só antes de terminar aqui, eu percebi que eu fiz uns nomes de variáveis aqui, eu não mudei, né? Então, eu já refatorei só para mostrar para vocês o nosso sign-in request, né? Primeiro, valid user sign-in request, tá? Depois, sign-in request without email, certo? Depois é sign-in request without password. Depois é sign-in request without email and password. E esse aqui é sign-in request with incorrect password, tá? Então, só para vocês verem, realmente, né? Toda vez que a gente vai implementando o nosso sistema, a gente depois tem que dar uma repassada para ver se a gente precisa refatorar alguma coisa. Eu tinha deixado escapar alguns nomes de variáveis, né, aqui no nossos testes, tá? Então agora eu já corrigi e já refatorei, já comitei essas refatorações. Bom, espero que vocês tenham curtido essa sessão de implementação. Eu implementei só uma parte do controller, tá, pessoal? Ainda está faltando algumas outras partes. Por exemplo, quando o usuário não está registrado na base, certo? Que é um outro erro. E depois também nos controladores, eu acho que eu já mostrei para vocês aqui, eu sempre gosto de colocar um try catch, para se caso ocorra algum erro no servidor, a gente retorna um server error. Então mais para frente eu vou continuar implementando esse sisteminha, eu vou mostrar para vocês. E por enquanto fiquem com Deus e até o próximo vídeo.